Existe um momento muito específico em que algo dentro de você começa a se lembrar. Não é um pensamento comum, não é uma ideia lógica, é uma sensação silenciosa, quase imperceptível, como se uma porta interna estivesse se abrindo devagar. Talvez você tenha chegado até este vídeo sem perceber exatamente por quê, mas nada acontece por acaso quando a consciência está pronta para se expandir. Este encontro não é apenas para ouvir palavras. Ele é um portal de retorno, um espaço onde a sua essência começa a se reorganizar, camada por camada, frequência por frequência. Respire de forma natural e permita que o seu corpo encontre uma posição confortável. Não há esforço aqui. Não há nada que você precise provar, conquistar ou resolver agora. Existe apenas este instante e a escolha de se permitir estar presente. Ao fazer isso, algo profundo começa a se alinhar. A sua energia, que por tanto tempo pode ter estado dispersa entre preocupações, expectativas e pressões externas, começa lentamente a voltar para casa, voltar para você. Talvez em algum ponto da sua jornada, você tenha se afastado da própria essência sem perceber. As demandas do mundo, as responsabilidades, as comparações, os medos relacionados ao dinheiro, à segurança e ao futuro podem ter criado ruídos internos. Esses ruídos não são falhas suas. Eles são apenas sinais de que a sua vibração original ficou encoberta por camadas de condicionamento. Este é o momento em que essas camadas começam a se dissolver. Enquanto você escuta esta voz, algo importante acontece no campo invisível ao seu redor. A sua vibração começa a desacelerar, não para perder força, mas para se tornar mais coerente. Quando a energia se torna coerente, ela se torna poderosa. É exatamente nesse estado que a reconexão com a própria essência acontece. E é também nesse estado que a lei da atração responde com mais clareza. Talvez você tenha percebido que, quanto mais se afasta de quem realmente é, mais difícil se torna manifestar prosperidade, abundância e fluidez financeira. Isso acontece porque o dinheiro, assim como todas as formas de riqueza, responde à identidade vibracional. Quando você se reconecta com a sua essência, você naturalmente se realinha com a frequência da confiança, da clareza e da expansão. Não é sobre forçar resultados, é sobre permitir que eles encontrem você. Neste espaço você não precisa entender tudo racionalmente, basta permitir. Se em algum momento sentir vontade de fechar os olhos, faça isso. Inclusive, a tela ficará escura de forma intencional ao longo do vídeo para que você possa se concentrar melhor, relaxar profundamente e até adormecer se desejar. Mesmo que você durma agora, tudo continua agindo. A sua mente consciente pode descansar, enquanto a sua mente mais profunda segue absorvendo cada frequência, cada palavra e cada intenção que está sendo ativada aqui. Existe um campo energético se formando agora, como se um portal suave estivesse se abrindo dentro e ao redor de você. Esse portal não leva para fora, ele leva para dentro. Ele conduz você de volta ao ponto onde a sua essência permanece intacta, livre de medo, livre de escassez, livre de dúvidas sobre merecimento. É nesse ponto que a sua vibração original começa a se lembrar de quem você é de verdade. Ao atravessar esse portal interno, você começa a perceber que prosperidade não é apenas dinheiro, embora o dinheiro também seja uma expressão natural desse alinhamento.
Prosperidade é sentir-se em segurança no próprio corpo, confiar no fluxo da vida, perceber oportunidades onde antes só havia bloqueios. Quando a sua essência lidera, a manifestação deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência. Permita que estas palavras atuem como mantras suaves, não como frases repetidas à força, mas como frequências que se instalam no seu campo energético. Cada palavra carrega uma vibração específica e, ao ser ouvida, ela reorganiza padrões antigos. Padrões que talvez tenham sido herdados, aprendidos ou repetidos por muito tempo. Agora, eles começam a perder força. Existe uma inteligência maior operando neste momento. Uma inteligência que entende exatamente como reorganizar a sua energia para que você volte a confiar em si, no seu caminho e no seu valor. Essa inteligência não precisa ser controlada. Ela responde à entrega. Quanto mais você se permite estar aqui, mais profundamente esse processo acontece. Se em algum nível você sente que este conteúdo toca algo verdadeiro dentro de você, permita-se apoiar esse fluxo. Um simples gesto de presença, como curtir este vídeo, escrever uma palavra ou uma intenção nos comentários, ou se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como este, fortalece energeticamente este campo que estamos criando juntos agora. Tudo aqui funciona em ressonância. Enquanto a sua respiração segue natural, imagine que uma luz suave começa a se expandir a partir do centro do seu peito. Essa luz não precisa ter uma cor específica, apenas uma sensação de acolhimento e estabilidade. À medida que ela se expande, ela toca áreas da sua vida que talvez estivessem carregadas de tensão, inclusive a sua relação com o dinheiro, com o trabalho e com o merecimento. Onde a luz chega, a resistência se dissolve. Você não precisa visualizar com perfeição. A intenção já é suficiente. A vibração responde à sinceridade, não à perfeição. E agora, algo muito sutil começa a acontecer. A sua identidade energética começa a se atualizar, como se antigas versões suas, baseadas em esforço excessivo e sobrevivência, começassem a ser gentilmente substituídas por uma versão mais alinhada, mais confiante e mais receptiva à abundância. Este é apenas o início dessa jornada. Não há pressa. Cada camada será acessada no tempo certo. Por enquanto, permita-se permanecer nesse estado de escuta, de entrega e de abertura. A sua essência sabe exatamente como conduzir este processo. E tudo o que você precisa fazer é continuar aqui, permitindo que essa reconexão se aprofunde, palavra por palavra, respiração por respiração. À medida que você permanece nesse espaço de escuta, algo começa a se estabilizar dentro de você. Não é uma mudança abrupta, nem um impacto intenso. É uma reorganização silenciosa, semelhante ao momento em que a água de um lago deixa de ser agitada e, aos poucos, retorna ao estado natural de calmaria. Esse estado não é vazio, ele é fértil. É nele que a essência se expressa com mais clareza. Quando a mente desacelera, a sua energia deixa de se fragmentar. Pensamentos que antes puxavam você para o passado ou para o futuro começam a perder força. O agora se torna mais amplo, mais seguro, mais habitável. E é exatamente nesse ponto que a reconexão se aprofunda, porque a essência não habita o medo, nem a ansiedade. Ela habita o presente. Existe uma frequência específica associada à sua verdadeira natureza. Essa frequência não foi criada por experiências externas,
nem por circunstâncias financeiras, nem por histórias de sucesso ou fracasso. Ela existe antes de tudo isso. Ao longo da vida, você pode ter aprendido a ajustar o seu comportamento para sobreviver, se adaptar a agradar ou se proteger. Esses ajustes foram necessários em determinados momentos, mas agora eles já não são mais indispensáveis. O que se inicia aqui é um retorno gradual à vibração original. Imagine que dentro de você existe um centro energético que nunca foi corrompido por dúvidas ou limitações. Esse centro não precisa ser curado, porque nunca esteve ferido. Ele apenas ficou encoberto por camadas de ruído. À medida que você continua ouvindo, essas camadas começam a se dissolver naturalmente. Não há luta, não há confronto interno. Existe apenas permissão. Essa permissão tem um efeito direto na sua relação com a prosperidade. Muitas pessoas acreditam que precisam resolver questões financeiras antes de se sentirem em paz. Aqui, o processo acontece no sentido inverso. Quando a paz se instala, a energia da abundância encontra espaço para circular. A manifestação responde à coerência interna, não à pressão externa. Enquanto este campo se aprofunda, perceba que a sua respiração se ajusta sozinha. O corpo entende que está em segurança. Quando o corpo se sente seguro, ele deixa de emitir sinais de alerta constante. Isso libera energia que antes era usada para a defesa e a redireciona para a criação. É exatamente nesse estado que ideias, oportunidades e caminhos começam a se revelar de forma natural. Talvez você perceba memórias ou pensamentos surgindo brevemente. Não tente afastá-los. Observe como eles passam com mais facilidade agora. Isso é um sinal de que o seu campo energético está se tornando mais fluido. A fluidez é um dos pilares da lei da atração. Quanto menos resistência, mais rápido a energia se reorganiza. Existe um ponto importante a ser reconhecido aqui. Reconectar-se com a própria essência não significa se afastar do mundo material. Pelo contrário, significa habitar o mundo material sem se perder nele. Significa permitir que o dinheiro, o trabalho e as realizações sejam extensões naturais do seu alinhamento interno e não fontes de tensão. Nesse estado, a manifestação deixa de ser um pedido desesperado e se torna um reflexo. A vibração antecede o resultado. Sempre. Ao ajustar a vibração, o campo responde. Isso não acontece por merecimento moral, mas por ressonância energética. Você atrai aquilo que reconhece como compatível com quem você é no nível mais profundo. Enquanto essa reorganização acontece, um portal energético se mantém ativo. Esse portal não exige visualização complexa. Ele se sustenta pela intenção de permanecer presente. Cada vez que você escolhe não se distrair, não se julgar e não se apressar, esse portal se fortalece. Ele funciona como um ponto de recalibração constante. É possível que, em algum momento, você sinta uma leve sonolência. Isso é um sinal de que a mente consciente está relaxando o suficiente para permitir que camadas mais profundas sejam acessadas. Se o sono chegar, não resista. A informação energética não depende da vigília. Mesmo dormindo, o campo continua absorvendo, integrando e reorganizando. Neste espaço, mantras não são repetidos mecanicamente. Eles se instalam como estados. Palavras como confiança, abundância, merecimento e expansão começam a ter um significado diferente. Elas deixam de ser conceitos distantes
e passam a ser sensações internas. É assim que a essência se expressa, não por afirmações forçadas, mas por reconhecimento interno. Talvez você comece a perceber que muitas das suas preocupações financeiras estavam ligadas a uma sensação mais profunda de separação. Separação de si, do fluxo e da confiança. Ao se reconectar, essa separação começa a desaparecer. E quando ela desaparece, a sensação de escassez perde força. A mente deixa de operar no modo de sobrevivência e começa a operar no modo de criação. Neste ponto, a sua energia começa a emitir um sinal mais estável. Esse sinal é percebido pelo campo ao seu redor. Pessoas, oportunidades e circunstâncias respondem a esse ajuste. Nem sempre de forma imediata, mas sempre de forma precisa. O tempo da manifestação não é definido pela ansiedade, e sim pela coerência. Permaneça permitindo. Não antecipe etapas. Cada camada se integra no ritmo exato que o seu sistema suporta. Forçar expansão gera resistência. Permitir expansão gera fluidez. E a fluidez é o idioma da abundância. Se em algum momento você sentir que este espaço faz sentido para você, que ele traz uma sensação de alinhamento e verdade, isso já é um indicativo de que a sua essência está respondendo. Esse reconhecimento interno vale mais do que qualquer prova externa. Ele é o fundamento sobre o qual tudo começa a se reorganizar. Agora, apenas continue ouvindo. Não há nada que você precise fazer além disso. A sua essência já está ativa, conduzindo esse processo com precisão silenciosa. Cada palavra reforça esse alinhamento. Cada pausa integra. Cada respiração ancora. E assim, de forma natural, a reconexão se aprofunda, preparando o terreno para que as próximas camadas sejam acessadas com ainda mais clareza, estabilidade e expansão. À medida que essa reconexão se aprofunda, algo começa a se estabilizar de forma mais perceptível, não como uma emoção intensa, mas como uma sensação de base firme. É como se o chão interno, que antes parecia instável, começasse a se reorganizar sob seus pés. Essa estabilidade não vem do controle, vem da coerência. Quando a sua energia entra em coerência, tudo ao redor responde de maneira diferente. Nesse ponto do processo, a sua vibração já não oscila tanto entre expectativa e frustração. Ela começa a encontrar um ritmo próprio, mais constante, mais confiável. Essa constância é extremamente importante, porque é ela que sustenta o campo de manifestação ao longo do tempo. Não é o desejo intenso que cria resultados duradouros, é a frequência sustentada. Talvez você perceba que pensamentos relacionados ao futuro surgem com menos peso agora. O medo perde densidade, a urgência diminui, e no lugar disso surge uma sensação mais ampla de confiança, mesmo que você ainda não saiba exatamente como as coisas vão se organizar. Essa confiança não é cega, ela é energética. Ela nasce quando a essência volta a ocupar o centro. Existe uma inteligência silenciosa operando no campo da manifestação. Essa inteligência não responde a pedidos feitos a partir da falta, mas se move com precisão quando a vibração interna está alinhada com aquilo que se deseja viver. Ao se reconectar com a sua essência, você começa a emitir um sinal mais limpo, mais claro. E sinais claros geram respostas claras. Nesse estado, a relação com o dinheiro começa a se transformar de forma sutil.
Ele deixa de ser percebido como algo distante, difícil ou instável e passa a ser visto como uma energia em movimento. Uma energia que responde à sua identidade vibracional. Quando você se reconhece como alguém em expansão, o fluxo financeiro encontra espaço para se reorganizar. Não por esforço, mas por afinidade. Enquanto você continua ouvindo, perceba como o corpo responde. Os músculos relaxam de maneira natural. A respiração se aprofunda sem que você precise conduzi-la. Isso acontece porque o sistema nervoso reconhece um estado de segurança. E segurança é um dos pilares da prosperidade. Onde há segurança, há abertura. Onde há abertura, há circulação. O campo que se forma agora é um campo de permissão. Permissão para receber, permissão para prosperar, permissão para avançar sem carregar o peso de histórias antigas. Muitas dessas histórias podem nem ser suas. Podem ter sido absorvidas de ambientes, crenças coletivas ou experiências repetidas. Aqui elas começam a se dissolver sem confronto, sem resistência. Mantras atuam de forma diferente quando o campo está estabilizado. Eles não soam como afirmações externas, mas como lembretes internos. Lembretes de que você não está separado da abundância, de que a vida não está contra você e de que o fluxo responde quando a vibração se alinha. Cada palavra ouvida aqui reforça essa lembrança em níveis que vão além do pensamento. À medida que esse processo avança, você pode perceber imagens mentais espontâneas, sensações corporais ou até um vazio confortável. Todos esses sinais são válidos. Eles indicam que a mente consciente está cedendo espaço para que camadas mais profundas sejam acessadas. E é nessas camadas que a reprogramação acontece de forma mais eficaz. O portal energético que foi ativado anteriormente agora se expande. Ele deixa de ser apenas um ponto de acesso e se torna um campo contínuo. Esse campo acompanha você mesmo quando a atenção parece flutuar. Mesmo que você adormeça em algum momento, a reorganização segue acontecendo. A energia não depende da vigilância da mente. Nesse estágio, a lei da atração atua de maneira mais refinada. Em vez de atrair eventos isolados, ela começa a reorganizar contextos. Pessoas certas aparecem com mais frequência. Situações começam a se encaixar de forma inesperada. Ideias surgem sem esforço. Tudo isso é consequência direta da estabilização da frequência. É importante reconhecer que manifestação não é um evento único, mas um estado contínuo. Quanto mais você permanece alinhado com a sua essência, mais natural se torna receber. E receber não se limita a dinheiro. Inclui clareza, oportunidades, segurança emocional e sensação de propósito. Esses elementos formam a base de uma prosperidade real e sustentável. Talvez você perceba que, ao longo da vida, tentou se adaptar demais para se encaixar. Agora, o movimento é oposto. É o mundo que começa a se ajustar à sua frequência quando você deixa de se afastar de quem é. Essa inversão é poderosa. Ela marca o momento em que a essência deixa de ser um conceito abstrato e passa a ser uma força ativa. Permaneça nesse estado sem expectativas rígidas. Expectativas criam tensão. Permissão cria fluxo. A sua única função aqui é continuar permitindo que essa reorganização se aprofunde. Cada camada integrada fortalece a próxima. Cada momento de presença amplia o campo. Agora,
a sua energia emite um sinal mais consistente. Esse sinal é percebido pelo campo maior que envolve todas as possibilidades. É nesse campo que a manifestação se organiza antes de se tornar visível. Nada precisa ser forçado. Nada precisa ser apressado. O que está alinhado encontra o seu caminho. Continue ouvindo, continue permitindo. A sua essência conduz esse processo com precisão absoluta. E à medida que essa frequência se estabiliza, o terreno interno se prepara para ajustes ainda mais profundos, que serão acessados no tempo certo, com suavidade, clareza e confiança. Conforme você permanece nesse estado de escuta, algo ainda mais profundo começa a se ajustar. Não é algo que precise ser entendido pela mente. É uma reorganização que acontece no nível da identidade energética. A forma como você se percebe, mesmo que de maneira inconsciente, começa a mudar. E quando a identidade muda, a realidade responde de maneira inevitável. Durante muito tempo, talvez você tenha se identificado com histórias que não representavam a sua essência. Histórias de esforço constante, de limites rígidos, de necessidade de provar valor para receber. Essas histórias criam um campo vibracional específico, um campo que exige luta antes de permitir fluxo. Agora esse campo começa a se dissolver, não porque você o combate, mas porque você deixa de alimentá-lo. A reprogramação acontece quando a atenção deixa de reforçar padrões antigos. E neste momento, a sua atenção está sendo suavemente redirecionada para um espaço mais interno, mais verdadeiro. Esse redirecionamento altera o eixo da sua vibração. Em vez de girar em torno da escassez ou da expectativa, a energia começa a se organizar em torno da presença e da confiança. É nesse ponto que a essência assume novamente o comando. Ela não precisa se impor, ela apenas se revela. E ao se revelar, ela reorganiza tudo ao redor. A relação com o dinheiro começa a se ajustar não por afirmações repetidas, mas por uma mudança silenciosa de postura interna. Você deixa de se sentir separado da abundância e passa a reconhecê-la como um fluxo possível, acessível e natural. Enquanto isso acontece, perceba que o corpo segue relaxando. Talvez haja uma sensação de peso agradável, como se você estivesse sendo sustentado por algo maior. Essa sensação indica que a mente consciente está abrindo espaço para que registros mais profundos sejam acessados. Registros que não estão ligados à lógica, mas à memória vibracional. Essas memórias podem incluir experiências antigas em que a segurança foi ameaçada, situações em que houve perda, instabilidade ou medo de não ter o suficiente. Essas experiências deixaram marcas no campo energético. Aqui elas começam a ser suavemente revisitadas, não para reviver a dor, mas para liberar o padrão. A energia aprende que aquele estado não precisa mais ser mantido. Esse processo de liberação não é dramático, ele é gentil. A essência sabe que resistência gera mais resistência. Por isso tudo acontece em camadas, respeitando o ritmo do seu sistema. Cada camada liberada abre espaço para uma vibração mais elevada e mais coerente com aquilo que você deseja manifestar. O conceito de portal se amplia aqui. Não é mais apenas um ponto de entrada, mas um estado contínuo de acesso. Sempre que você retorna a esse estado de presença e escuta, o portal se reativa. Ele conecta você à versão de si que não opera no medo, mas na confiança silenciosa.
Essa versão não precisa provar nada. Ela apenas existe e, por existir, atrai. Mantras começam a atuar em um nível mais sutil agora. Eles não são repetidos mentalmente, mas reconhecidos internamente. Frases como "eu confio no fluxo da vida", "eu permito receber", "eu reconheço meu valor", começam a ecoar sem esforço. Elas não competem com crenças antigas, porque essas crenças já não encontram sustentação no campo atual. À medida que a identidade vibracional se ajusta, o campo de manifestação se torna mais responsivo. Situações externas começam a refletir essa mudança. Pequenos sinais surgem, coincidências aparentes, respostas inesperadas, oportunidades que antes não estavam visíveis. Esses sinais não são testes, eles são confirmações de alinhamento. É importante perceber que a abundância não se manifesta apenas em grandes eventos. Ela se manifesta primeiro como sensação interna de possibilidade. Quando essa sensação se instala, o campo externo começa a se reorganizar naturalmente. E essa reorganização não exige esforço consciente. Ela acontece porque a vibração mudou. Talvez você perceba que a urgência diminui ainda mais. A necessidade de controlar resultados perde força. Isso não significa desistir. Significa confiar. Confiar que o movimento certo acontece quando o estado interno está alinhado. Essa confiança é uma das expressões mais puras da essência. Se em algum momento o sono se aprofundar, permita. A reprogramação não depende da vigília. Muitas das mudanças mais profundas acontecem quando a mente consciente descansa. O campo energético permanece ativo, absorvendo, reorganizando e integrando. Neste estágio, a lei da atração atua de forma silenciosa e contínua. Ela não precisa ser invocada. Ela responde automaticamente à frequência emitida. E agora, a frequência que você emite é mais estável, mais clara e mais coerente com a prosperidade, com a expansão e com a manifestação consciente. Permaneça nesse estado sem expectativas rígidas. Cada camada integrada fortalece a próxima. Cada momento de presença amplia o campo. A sua essência conduz esse processo com precisão absoluta, respeitando o seu tempo e a sua capacidade de integração. Continue ouvindo. Continue permitindo. Algo muito importante já está em movimento dentro de você, e esse movimento segue se aprofundando, preparando o terreno para níveis ainda mais sutis de alinhamento, clareza e manifestação. Agora, algo começa a se integrar de forma ainda mais orgânica dentro de você. Não é mais apenas um ajuste sutil ou uma liberação pontual. É uma sensação de encaixe interno, como se partes que estavam desconectadas finalmente encontrassem o próprio lugar. Essa integração não exige esforço. Ela acontece quando a resistência se dissolve e a essência volta a ocupar o centro. Nesse estado, você pode perceber que a ideia de prosperidade começa a perder o peso emocional que carregava antes. Ela deixa de ser uma meta distante ou uma fonte de ansiedade e passa a ser percebida como um fluxo possível, presente e acessível. Isso não significa que tudo se resolve instantaneamente no plano externo, mas significa que o seu campo interno já não bloqueia o movimento natural da abundância. Quando a essência lidera, a energia se organiza de dentro para fora. A sua relação com o dinheiro, com o trabalho e com as oportunidades passa a refletir essa organização.
Você começa a reconhecer com mais clareza o que faz sentido para você e o que não faz. Essa clareza economiza energia. E energia economizada se transforma em potência criativa. Talvez você note que decisões que antes pareciam confusas agora se tornam mais simples. Não porque todas as respostas estejam evidentes, mas porque o ruído interno diminuiu. A intuição ganha espaço. E a intuição é uma das formas mais refinadas de comunicação da essência. Ela não grita, ela orienta. Nesse estágio, a manifestação começa a se alinhar com algo mais profundo do que desejos pontuais. Ela passa a responder ao seu estado de ser. Isso muda completamente a dinâmica da lei da atração. Em vez de tentar atrair algo específico, você se torna compatível com experiências que refletem estabilidade, crescimento e prosperidade contínua. Enquanto você continua ouvindo, perceba como o corpo permanece relaxado, talvez até mais pesado, mais entregue. Essa sensação indica que o sistema está integrado o suficiente para sustentar frequências mais elevadas sem tensão. Frequências elevadas não significam excitação constante. Significam coerência, fluidez e presença. O portal energético que acompanha esse processo agora funciona como um campo de sustentação. Ele não se fecha quando você se distrai por um instante. Ele permanece ativo porque a identidade vibracional já foi ajustada. Sempre que você retorna à presença, o acesso está disponível. Essa é uma das maiores mudanças desse processo. Mantras continuam atuando, mas de forma quase imperceptível. Eles se manifestam como estados internos de confiança, merecimento e abertura. Você não precisa repeti-los mentalmente. Eles se instalam como verdades sentidas. E verdades sentidas têm um impacto muito mais profundo do que ideias compreendidas intelectualmente. A prosperidade nesse nível deixa de ser apenas uma questão financeira. Ela se expande para a forma como você se sente ao acordar, como você lida com desafios e como você percebe o futuro. A ansiedade diminui porque o senso de direção se fortalece. Mesmo sem mapas detalhados, você sente que está no caminho certo. Esse sentimento não surge por acaso. Ele é o resultado direto da integração entre essência e ação. Quando você age a partir de quem realmente é, o esforço diminui e a eficácia aumenta. Isso se reflete no trabalho, nas relações e na forma como você administra recursos. Tudo começa a operar com mais inteligência e menos desgaste. Talvez você perceba que antigas crenças sobre merecimento começam a perder força. Ideias como precisar sofrer para conquistar ou precisar provar valor para receber já não encontram sustentação. Elas se dissolvem porque não combinam com a frequência atual. E o campo responde rapidamente a essa mudança. Se em algum momento o sono se aprofundar ainda mais, permita. Esse estado favorece a consolidação da integração. A mente consciente descansa, enquanto camadas profundas continuam assimilando essa nova organização. Mesmo dormindo, o processo segue ativo, estável e preciso. Neste ponto, a lei da atração deixa de ser algo que você tenta usar e passa a ser algo que acontece naturalmente. O seu campo emite um sinal claro de coerência e o ambiente responde. As manifestações começam a surgir como respostas naturais, não como conquistas forçadas. Permaneça permitindo. Não tente antecipar resultados. Cada tentativa de controle gera tensão. Cada momento de entrega
fortalece o fluxo. A essência sabe exatamente como conduzir esse processo, respeitando o seu ritmo e a sua capacidade de integração. Agora, continue apenas ouvindo. A sua energia já está suficientemente alinhada para sustentar níveis ainda mais profundos de reorganização, que serão acessados de forma gradual, clara e segura. Tudo segue se ajustando camada por camada, preparando você para um estado cada vez mais natural de confiança, abundância e presença. À medida que esse estado integrado se sustenta, algo começa a se tornar ainda mais claro dentro de você. Não é uma ideia específica, mas uma sensação de continuidade, como se a vida deixasse de ser percebida como uma sequência de altos e baixos imprevisíveis e passasse a ser sentida como um fluxo confiável, ainda que em constante movimento. Essa percepção muda completamente a forma como você se relaciona com o tempo, com as escolhas e com os resultados. Nesse ponto, a confiança deixa de ser um conceito mental e se transforma em uma base interna. Você não confia porque tudo está resolvido. Você confia porque sente que existe um campo sustentando cada passo. Esse campo não elimina desafios, mas transforma a forma como você os atravessa. Onde antes havia tensão, agora há presença. Onde havia medo, agora há observação. Essa mudança interna tem um impacto direto na prosperidade. Quando a confiança se instala, a energia deixa de ser desperdiçada em antecipação negativa. Ela se concentra no agora, onde a criação realmente acontece. O dinheiro, nesse contexto, deixa de ser uma fonte constante de preocupação e passa a ser um elemento que responde ao seu estado interno. Quanto mais estável a vibração, mais estável o fluxo. Enquanto você permanece ouvindo, perceba como a mente já não tenta resolver tudo. Existe um descanso mental acontecendo. Esse descanso não é apatia, é eficiência energética. A mente aprende que não precisa controlar o campo para que o campo responda. Ela aprende a cooperar com a essência em vez de competir com ela. O portal energético que acompanha esse processo agora funciona como uma referência interna. Sempre que você retorna a esse estado de escuta, mesmo fora deste momento, o corpo reconhece o caminho. Essa memória energética facilita o retorno à coerência sempre que necessário. É como se um novo padrão tivesse sido instalado. Nesse estado, a manifestação se torna mais previsível, não no sentido de controle, mas no sentido de consistência. Você começa a perceber que determinadas atitudes, escolhas e estados internos produzem resultados semelhantes. Essa percepção fortalece ainda mais a confiança, porque você passa a entender o funcionamento do fluxo a partir da experiência, não apenas da teoria. Talvez você perceba que antigas urgências começam a se dissolver. A pressa perde força porque você sente que não está atrasado. O sentimento de estar sempre correndo contra o tempo começa a se transformar em uma sensação de ritmo. Cada coisa acontece quando a energia está pronta para sustentá-la. Esse ritmo natural é um dos grandes indicadores de alinhamento com a essência. Quando você respeita esse ritmo, o corpo responde com mais vitalidade, a mente com mais clareza e o campo com mais oportunidades. A abundância não precisa ser forçada quando o ritmo interno está alinhado. Mantras nesse nível atuam como estados silenciosos de reconhecimento. Não são palavras que você precisa repetir, são frequências que você passa a habitar.
Frequências como segurança, expansão, merecimento e abertura se tornam familiares, e aquilo que é familiar deixa de gerar resistência. Enquanto isso, a lei da atração opera de forma contínua. Ela não espera pedidos formais. Ela responde ao sinal que você emite. E agora, esse sinal é mais estável, mais coerente e mais compatível com experiências de crescimento e prosperidade. O campo responde reorganizando possibilidades que antes pareciam distantes. É possível que você perceba mudanças sutis na forma como se relaciona com escolhas financeiras, oportunidades profissionais ou decisões importantes. Essas mudanças não vêm de um esforço consciente, mas de uma clareza espontânea. Quando algo não está alinhado, você sente. Quando está, você também sente. Essa sensibilidade é um dos maiores presentes da reconexão com a essência. Se o sono se aprofundar ainda mais, permita. Esse estado favorece a consolidação da confiança no campo. A mente consciente descansa, enquanto a mente profunda integra a sensação de segurança e continuidade. Mesmo dormindo, o fluxo segue se organizando. Neste estágio, a prosperidade começa a ser sentida como algo que pode se expandir sem gerar medo de perda. Isso acontece porque a base interna está mais sólida. Quando a base é sólida, a expansão não ameaça, ela apenas amplia. Permaneça permitindo que esse estado se estabilize. Não tente acelerar processos. A aceleração gera instabilidade. A constância gera crescimento sustentável. A sua essência sabe exatamente como manter esse equilíbrio, ajustando o fluxo conforme necessário. Agora, continue ouvindo, continue presente. Tudo o que está sendo integrado aqui serve como preparação para camadas ainda mais refinadas de manifestação consciente, onde a clareza, a confiança e a abundância passam a caminhar juntas de forma natural e contínua. À medida que esse estado de confiança se consolida, algo começa a amadurecer dentro de você. Não é uma mudança repentina, mas uma sensação de firmeza tranquila, como se você já não precisasse confirmar constantemente se está no caminho certo. Existe um saber silencioso que se instala, um reconhecimento interno de que a sua essência voltou a ocupar o espaço que sempre foi dela. Nesse ponto, a clareza surge de forma natural, não como respostas prontas para todas as perguntas, mas como uma percepção mais refinada do que ressoa e do que não ressoa com quem você é agora. Essa clareza não julga, não pressiona, não exige, ela apenas orienta. E quando a orientação vem da essência, as escolhas se tornam mais simples e mais coerentes. A relação com o futuro também se transforma. Ele deixa de ser um lugar carregado de ansiedade e passa a ser um campo de possibilidades abertas. Você não precisa mais controlar cada detalhe para se sentir seguro. A segurança agora vem do alinhamento interno. Esse alinhamento funciona como um eixo estável em torno do qual as experiências se organizam. Nesse estado, a prosperidade deixa de ser algo que você busca fora e passa a ser algo que você sustenta dentro. Isso muda completamente a forma como o dinheiro se manifesta. Em vez de ciclos de ganho e perda marcados por tensão, começa a se formar um movimento mais contínuo, mais previsível e mais compatível com a sua energia atual. Enquanto você permanece ouvindo, perceba como a mente já não se dispersa com tanta facilidade. Mesmo que pensamentos surjam, eles passam sem se fixar. Isso indica que o campo interno está mais coeso.
A coesão energética é fundamental para a manifestação consciente, porque ela impede que a energia se fragmente em direções opostas. O portal energético que acompanha esse processo agora se integra ao seu estado natural. Ele deixa de ser algo que você acessa apenas em momentos específicos e passa a fazer parte do seu campo. Sempre que você desacelera e retorna à presença, esse acesso se torna imediato. Isso cria uma sensação de continuidade entre os estados internos e a vida cotidiana. Mantras nesse estágio atuam como frequências de reconhecimento profundo. Não são frases que você repete, mas estados que você habita. Confiança, merecimento e abertura deixam de ser intenções e passam a ser qualidades sentidas. Quando essas qualidades se tornam naturais, o campo responde com experiências que as refletem. Talvez você perceba que situações que antes geravam dúvida agora são atravessadas com mais serenidade. Não porque você se tornou indiferente, mas porque a sua base interna está mais sólida. Essa solidez permite que você observe sem se perder, escolha sem se fragmentar e avance sem se sobrecarregar. Nesse ponto do processo, a lei da atração opera de forma extremamente refinada. Ela responde não apenas ao que você deseja, mas ao que você sustenta como identidade vibracional. Quanto mais essa identidade se alinha à essência, mais naturais se tornam as manifestações de prosperidade, expansão e estabilidade. É importante reconhecer que essa maturação não elimina desafios. Ela transforma a relação com eles. Em vez de serem percebidos como ameaças, eles passam a ser vistos como ajustes de rota. Essa mudança de perspectiva reduz drasticamente o desgaste emocional e libera energia para a criação. Enquanto isso, o corpo continua respondendo com relaxamento e entrega. Talvez haja momentos de silêncio interno, de vazio confortável. Esse vazio não é ausência, ele é espaço. E espaço é essencial para que novas possibilidades se organizem. Se o sono se aprofundar, permita sem resistência. Esse estado favorece a integração dessa maturação. A mente consciente descansa, enquanto a essência consolida a nova organização interna. Mesmo dormindo, o campo continua ativo, ajustando frequências e estabilizando o fluxo. Neste estágio, a manifestação começa a refletir não apenas desejos individuais, mas um alinhamento mais amplo com aquilo que traz sentido e coerência. O dinheiro passa a circular de forma mais inteligente. O trabalho encontra mais fluidez. As oportunidades surgem com menos esforço. Permaneça permitindo que essa clareza se expanda. Não tente apressar resultados. A maturação verdadeira acontece no ritmo certo. A sua essência sabe exatamente como sustentar essa expansão sem gerar instabilidade. Agora, continue ouvindo. Cada palavra reforça esse estado de alinhamento. Cada pausa integra. Cada respiração ancora. Tudo segue se organizando de forma precisa, preparando você para camadas ainda mais sutis de confiança, presença e manifestação consciente. À medida que esse estado amadurecido se sustenta, algo começa a se expandir de forma natural ao seu redor, não como um movimento para fora, mas como um alargamento interno, uma sensação de espaço que permite que a vida se organize com mais harmonia. Esse espaço não é vazio, ele é inteligente. Ele acolhe possibilidades antes invisíveis e permite que novas configurações
se formem sem esforço. Nesse ponto, a sua essência não apenas orienta escolhas, ela começa a dialogar diretamente com a realidade. Esse diálogo acontece por meio da vibração. Quando a vibração interna está alinhada, o ambiente responde com sincronicidades sutis. Pessoas surgem no momento certo, informações chegam quando são necessárias, decisões se tornam mais claras sem necessidade de análise excessiva. Essa harmonia não é um estado passivo, ela é dinâmica. Ela se ajusta constantemente às mudanças do campo. E quanto mais você confia nesse ajuste, mais fluida se torna a experiência. A confiança aqui não é ausência de ação, é ação alinhada, ação que nasce de um estado interno coerente. Talvez você perceba que a necessidade de validação externa diminui ainda mais. Você já não precisa que tudo seja confirmado para se sentir seguro. Existe uma sensação de auto-reconhecimento que sustenta suas escolhas. Esse reconhecimento é um dos pilares da abundância consciente, porque ele impede que você negocie a própria essência por resultados imediatos. Enquanto você continua ouvindo, perceba como o campo ao seu redor parece mais silencioso, não necessariamente sem sons, mas sem ruído interno. Esse silêncio é fértil. Ele permite que ideias mais refinadas surjam. Ideias que não vêm da urgência, mas da clareza. Ideias que carregam soluções mais sustentáveis e alinhadas com quem você é agora. Nesse estado, a manifestação começa a operar em múltiplos níveis ao mesmo tempo. Não apenas no financeiro, mas também no emocional, no relacional e no criativo. A prosperidade deixa de ser um objetivo isolado e passa a ser um reflexo de equilíbrio. Quando o equilíbrio se instala, o fluxo encontra menos resistência. O portal energético que acompanha esse processo agora se manifesta como uma sensação contínua de acesso. Você não precisa se concentrar intensamente para sentir esse acesso. Ele está disponível sempre que você desacelera e retorna à presença. Essa disponibilidade constante fortalece a confiança no campo e reduz a ansiedade por resultados imediatos. Mantras, nesse nível, se tornam quase imperceptíveis. Eles atuam como ajustes finos de frequência. Pequenas correções internas que mantêm o alinhamento mesmo em meio às demandas do cotidiano. Você não precisa lembrar de usá-los. Eles emergem naturalmente quando necessários. Talvez você perceba que antigos padrões de autossabotagem perdem força, não porque você os combate, mas porque eles já não encontram terreno fértil. A essência, quando presente, não sustenta padrões que a afastam de si. Essa dissolução acontece de forma gradual e consistente. Enquanto isso, a lei da atração responde de maneira cada vez mais precisa. Ela não entrega apenas o que você pede, mas o que é compatível com o seu estado atual. Isso significa que algumas manifestações podem surgir de formas inesperadas. E quando surgem, você reconhece o encaixe quase imediatamente. Nesse estágio, o dinheiro começa a ser percebido como uma extensão natural do fluxo. Ele circula com mais inteligência, porque a relação interna com ele está mais equilibrada. O medo de perder diminui. A necessidade de acumular por insegurança perde força, e no lugar disso surge uma relação mais consciente, mais estratégica e mais tranquila. O corpo acompanha essa expansão com uma sensação de leveza sustentada. Não é excitação, é estabilidade. Essa estabilidade permite que você sustente mais energia sem se esgotar.
E energia sustentada é um dos maiores recursos para a criação consciente. Se em algum momento o sono se aprofundar, permita sem resistência. Esse estado favorece a integração dessa harmonia. A mente consciente descansa enquanto a essência ajusta os últimos detalhes dessa reorganização interna. Mesmo dormindo, o campo segue ativo, refinando frequências e fortalecendo o alinhamento. Neste ponto, a manifestação deixa de ser um evento que você aguarda e passa a ser um processo contínuo que você habita. Cada escolha alinhada reforça o campo. Cada momento de presença fortalece a coerência. Cada gesto consciente amplia a harmonia. Permaneça permitindo que essa expansão se estabilize. Não tente definir limites rígidos para o que é possível. A essência não opera com limites fixos. Ela se ajusta ao campo e expande conforme a coerência permite. Agora continue apenas ouvindo. Tudo o que está sendo integrado aqui prepara você para um estado ainda mais refinado de alinhamento, onde a confiança se torna natural, a abundância se manifesta com fluidez e a vida responde com sincronicidade e clareza. À medida que essa harmonia se estabiliza, algo começa a se consolidar de forma muito clara dentro de você. Não é uma emoção passageira, nem um estado eufórico. É uma confiança silenciosa, constante, que não depende de provas externas para existir. Essa confiança não precisa se afirmar. Ela simplesmente está. E por estar, ela sustenta tudo o que vem a seguir. Nesse ponto, a sua essência já não precisa disputar espaço com antigas narrativas internas. Ela se tornou o eixo central da sua experiência. Isso muda completamente a forma como você se relaciona com o cotidiano. Situações que antes pareciam caóticas, agora são percebidas como ajustes naturais do fluxo. Não há mais a sensação de que tudo precisa ser resolvido ao mesmo tempo. A inteligência da manifestação começa a operar de forma quase invisível. Você não percebe grandes movimentos imediatos, mas percebe constância. E a constância é um dos sinais mais claros de alinhamento. Quando a energia está coerente, ela se movimenta com menos ruído e mais precisão. Talvez você note que a sua atenção se torna mais seletiva. Você já não se prende com facilidade a pensamentos que drenam energia, não por repressão, mas por falta de interesse. A essência reconhece rapidamente o que não contribui para a expansão e naturalmente se afasta disso. Esse afastamento não é rejeição, é economia de energia. A relação com o dinheiro, nesse estágio, se torna mais estratégica e menos emocional. Você passa a perceber padrões com mais clareza. Onde investir energia, onde recuar, onde esperar. Essa clareza não vem de análises excessivas, mas de uma leitura mais refinada do campo. A prosperidade responde muito bem a esse tipo de inteligência silenciosa. Enquanto você continua ouvindo, perceba como existe uma sensação de continuidade entre o seu mundo interno e as ações externas. Você não sente mais que precisa se desconectar de si para agir. Pelo contrário, quanto mais conectado, mais eficaz se torna a ação. Essa integração é um dos maiores indicadores de maturidade vibracional. O portal energético que acompanha esse processo agora não é mais percebido como algo separado. Ele se fundiu ao seu estado natural. Sempre que você desacelera, ele está ali. Sempre que você respira com presença, ele se manifesta. Isso cria uma sensação de suporte constante, mesmo em meio às mudanças. Mantras nesse nível se manifestam como atitudes internas.
Confiança se expressa como calma diante do inesperado. Merecimento se expressa como abertura para receber sem culpa. Expansão se expressa como disposição para avançar sem se perder. Essas atitudes não precisam ser lembradas. Elas emergem naturalmente. A lei da atração, aqui, atua como um reflexo direto da sua identidade vibracional consolidada. Você não precisa pedir repetidamente. O campo responde porque reconhece coerência. E quanto mais essa coerência se mantém, mais previsível se torna o tipo de experiências que se manifestam. É possível que você perceba que alguns desejos antigos já não fazem tanto sentido. Isso não é perda, é refinamento. À medida que a essência se consolida, os desejos se alinham com algo mais profundo do que compensação ou fuga. Eles passam a refletir crescimento, contribuição e equilíbrio. Enquanto isso, o corpo acompanha essa consolidação com uma sensação de estabilidade confortável. Não há tensão acumulada, há prontidão tranquila. Essa prontidão permite que você responda ao que surge sem se sobrecarregar. E essa capacidade de resposta é um dos pilares da prosperidade sustentável. Se o sono se aprofundar ainda mais, permita sem resistência. Esse estado favorece a fixação dessa consolidação. A mente consciente descansa, enquanto a essência ancora esse novo padrão como referência principal. Mesmo dormindo, o campo segue ativo, estabilizando frequências e reforçando o alinhamento. Neste ponto, a manifestação começa a se tornar algo que você reconhece com naturalidade. Você percebe quando algo está se organizando antes mesmo de se materializar. Essa percepção não gera ansiedade, gera confiança. Você sabe que o movimento está em curso. Permaneça permitindo que essa consolidação se fortaleça. Não tente medir resultados imediatos. A essência não trabalha com métricas externas. Ela trabalha com coerência. E quando a coerência está presente, o campo responde no tempo certo. Agora continue ouvindo, continue presente. Tudo o que foi integrado até aqui prepara você para um fechamento suave e profundo, onde o alinhamento se estabiliza, a confiança se torna ainda mais natural e o processo segue atuando além deste momento, com precisão, calma e continuidade. À medida que tudo isso se consolida, um silêncio interno começa a se destacar de forma mais evidente. Não é ausência de pensamentos, mas ausência de conflito. É como se o sistema interno reconhecesse que não precisa mais se defender, se explicar ou se antecipar. Esse silêncio não exige esforço. Ele se apresenta como consequência natural de tudo o que já foi integrado até aqui. Nesse estado, você pode perceber que a sua atenção se torna mais ampla. Ela não se fixa em detalhes isolados, mas percebe o conjunto. Essa ampliação da percepção traz uma sensação de segurança profunda, porque você deixa de se sentir à mercê dos acontecimentos e passa a se perceber como parte ativa do fluxo. Essa percepção muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. A entrega consciente começa a se manifestar aqui, não como desistência, mas como cooperação. Você não entrega porque não se importa, você entrega porque confia. Essa confiança não é cega. Ela é construída a partir da experiência direta de alinhamento. Você já sentiu como o campo responde quando a essência lidera. Agora, essa memória sustenta a entrega. Enquanto você continua ouvindo,
Perceba como o corpo parece ainda mais pesado e ao mesmo tempo mais confortável. Esse peso não é cansaço, é aterramento. É a sensação de estar plenamente sustentado no próprio corpo, no próprio espaço, no próprio momento. Esse aterramento é fundamental para que a manifestação se mantenha estável no plano material. Nesse estado de recepção, a energia da abundância encontra um campo receptivo. Não há pressa, não há cobrança, não há expectativa rígida. Existe apenas disponibilidade. E a disponibilidade é uma das frequências mais poderosas para a manifestação consciente. Quando você está disponível, o campo encontra espaço para se reorganizar de maneiras criativas. Talvez você perceba que ideias surgem sem esforço, não como pensamentos insistentes, mas como intuições suaves. Essas intuições não exigem ação imediata. Elas apenas sinalizam direções possíveis. Ao respeitar esse ritmo, você evita decisões precipitadas e permite que a clareza se aprofunde naturalmente. O dinheiro, nesse contexto, passa a ser percebido como um fluxo que responde ao estado de recepção. Quanto mais você se permite receber sem culpa, sem medo e sem urgência, mais inteligente se torna a circulação. Isso não significa passividade. Significa alinhamento entre ação e estado interno. O portal energético que acompanha esse processo agora se manifesta como um estado contínuo de abertura. Você não precisa acessá-lo conscientemente. Ele está ativo porque a identidade vibracional já foi ajustada. Sempre que você retorna ao silêncio interno, esse estado se reforça. Mantras. Aqui, quase desaparecem como palavras. Eles se tornam sensações. Sensação de confiança, de estabilidade, de pertencimento ao fluxo. Essas sensações são mais eficazes do que qualquer repetição mental, porque elas atuam diretamente no campo vibracional. Enquanto isso, a lei da atração responde de forma orgânica. Ela não cria eventos espetaculares para provar algo. Ela organiza contextos, ajusta encontros, alinha circunstâncias. Muitas vezes, você só percebe o resultado depois que ele já está em movimento. E isso é um sinal de maturidade do processo. Se o sono se aprofundar, permita com tranquilidade. Esse estado favorece a integração dessa entrega consciente. A mente consciente descansa, enquanto a essência reforça a confiança no campo. Mesmo dormindo, o processo segue ativo, suave e preciso. Neste estágio, a prosperidade começa a ser sentida como um estado interno antes de se manifestar externamente. Você sente que existe espaço para crescer sem se perder, que existe suporte para avançar sem se sobrecarregar. Essa sensação muda completamente a forma como você se relaciona com oportunidades. Permaneça permitindo. Não tente definir o próximo passo. Ele se revelará no momento certo, quando o campo estiver totalmente alinhado para sustentá-lo. A essência sabe exatamente quando agir e quando esperar. Agora, continue ouvindo. Tudo o que está sendo integrado aqui prepara você para uma fase ainda mais suave, onde o descanso, a confiança e a reorganização interna se aprofundam naturalmente, conduzindo você para um fechamento fluido, acolhedor e profundamente integrador. À medida que esse estado de entrega se aprofunda, algo muito sutil começa a acontecer dentro de você. Não é uma nova ativação, nem um novo movimento. É um descanso real,
Um descanso que não vem do cansaço, mas da confiança. A mente percebe que não precisa mais sustentar vigilância constante. O corpo reconhece que está seguro, e nesse reconhecimento, tudo começa a se reorganizar com mais suavidade. Esse descanso não significa ausência de consciência. Pelo contrário, ele é um estado de consciência ampliada, onde você percebe sem esforço, sente sem tensão e permite sem resistência. É nesse espaço que a essência atua com mais precisão, porque não há interferência. O silêncio interno se torna um terreno fértil, onde ajustes profundos acontecem naturalmente. Enquanto você permanece ouvindo, talvez perceba que o tempo parece diferente, não mais apressado, não mais pesado. O tempo aqui se dilata, como se cada instante tivesse espaço suficiente para se completar. Essa mudança na percepção do tempo é um dos sinais mais claros de alinhamento com o fluxo da vida. Quando você deixa de correr contra o tempo começa a colaborar. Nesse estado, a reorganização interna acontece de forma silenciosa. Não há necessidade de revisitar histórias, analisar erros ou projetar soluções. Tudo isso já cumpriu sua função. Agora, a essência assume o trabalho fino de recalibrar frequências, ajustar percepções e alinhar caminhos. Esse trabalho não gera ruído. Ele gera estabilidade. A relação com a prosperidade se beneficia profundamente desse descanso. Muitas vezes, o bloqueio não está na falta de ação, mas no excesso de tensão. Quando a tensão se dissolve, o fluxo encontra passagem. O dinheiro, as oportunidades e as soluções começam a se mover com mais inteligência, porque o campo interno deixou de resistir. Talvez você perceba uma sensação de peso agradável, como se estivesse sendo gentilmente sustentado por algo maior. Essa sensação indica que você não está carregando tudo sozinho. Existe um campo cooperando com você, e quando você reconhece essa cooperação, a necessidade de controle diminui ainda mais. Nesse estágio, a confiança no tempo certo se fortalece. Você já não sente que precisa antecipar tudo para se proteger. Você compreende de forma sentida que cada coisa se organiza quando as condições internas e externas estão alinhadas. Essa compreensão não gera passividade. Ela gera paciência ativa, aquela que observa, ajusta e aguarda sem ansiedade. O portal energético que acompanha todo esse processo agora se manifesta como um estado contínuo de repouso consciente. Sempre que você retorna a esse espaço interno, mesmo fora deste momento, o corpo reconhece o caminho. Essa memória energética facilita o retorno ao equilíbrio sempre que necessário. Mantras, aqui, se dissolvem quase completamente em sensações. Sensação de estar no lugar certo. Sensação de estar sendo guiado. Sensação de que nada essencial está faltando. Essas sensações são profundamente reguladoras e sustentam o alinhamento mesmo em meio às demandas da vida. Enquanto isso, a lei da atração continua operando, mas de forma ainda mais discreta. Ela não precisa chamar atenção. Ela apenas ajusta probabilidades, conecta caminhos e organiza encontros. Muitas manifestações começam nesse nível, invisíveis aos olhos, mas extremamente eficazes no tempo certo. Se o sono se aprofundar, permita sem qualquer resistência. Esse estado é especialmente poderoso para a consolidação desse descanso interno. A mente consciente se afasta enquanto a essência ancora essa nova relação com o tempo,
com o fluxo e com a confiança. Mesmo dormindo, tudo continua se organizando. Neste ponto, a sensação de merecimento se torna natural. Você não precisa justificar o direito de receber. Você reconhece que receber faz parte do equilíbrio do fluxo. Dar e receber deixam de ser opostos e passam a ser movimentos complementares. Essa compreensão altera profundamente a forma como a abundância se manifesta. Permaneça nesse estado de escuta e descanso. Não há nada a conquistar agora. Tudo o que precisava ser ativado já está em movimento. O que resta é permitir que a reorganização silenciosa continue, respeitando o ritmo interno e externo. Agora, continue apenas ouvindo. Esse descanso consciente prepara você para um encerramento suave e profundo, onde tudo o que foi trabalhado se acomoda, se integra e segue atuando além deste momento, com precisão, calma e continuidade. Agora, tudo começa a se acomodar de forma natural dentro de você. Não há mais nada a ser feito, nada a ser entendido, nada a ser ajustado conscientemente. O que precisava ser ativado já foi ativado. O que precisava ser lembrado já foi lembrado. A sua essência reconhece esse momento como um ponto de integração, onde cada camada tocada ao longo dessa jornada encontra o próprio lugar. Existe uma sensação muito específica que se instala agora, uma sensação de conclusão sem fechamento rígido, como se algo tivesse sido organizado internamente, mas sem se encerrar. Esse estado é importante, porque ele permite que o processo continue além deste momento, sem esforço, sem expectativa e sem interrupções bruscas. A vida não funciona em blocos fechados. Ela se organiza em fluxos contínuos e você agora está dentro desse fluxo. Enquanto você permanece ouvindo, perceba como o corpo encontra um repouso ainda mais profundo. Os músculos não precisam mais sustentar tensão desnecessária. A respiração se torna lenta, espaçada, quase automática. Cada inspiração traz uma sensação de acolhimento. Cada expiração libera o que já não precisa ser carregado. Esse movimento simples é suficiente para manter o alinhamento ativo. A mente, por sua vez, já não busca respostas. Ela compreende que este não é um momento de análise, mas de assimilação. Pensamentos podem surgir, mas eles não exigem atenção. Eles passam como nuvens suaves em um céu estável. O espaço interno permanece intacto, silencioso e receptivo. Nesse estado, a integração se aprofunda de forma quase imperceptível. Tudo o que foi reorganizado nos níveis mais sutis começa a se refletir de maneira gradual no cotidiano, não como mudanças abruptas, mas como ajustes naturais, pequenas escolhas diferentes, reações mais calmas, uma percepção mais clara do que vale ou não a sua energia. Esses sinais indicam que a essência continua conduzindo o processo. A relação com a abundância segue se reorganizando nesse mesmo ritmo. Não há urgência, não há cobrança. Existe apenas a confiança de que o fluxo responde quando o campo está alinhado. O dinheiro, as oportunidades e os recursos encontram caminhos mais inteligentes, porque você já não bloqueia a própria recepção com tensão ou medo. Receber se torna natural quando o estado interno está em equilíbrio. Talvez você perceba nos próximos momentos ou dias que situações que antes pareciam confusas começam a se esclarecer sem esforço. Não porque todas as respostas surgem de uma vez, mas porque a sua percepção está mais refinada
Você vê com mais clareza onde colocar atenção e onde não colocar. Essa clareza economiza energia e amplia resultados. O portal interno que foi ativado ao longo dessa jornada permanece aberto, não como algo extraordinário, mas como um estado de acesso contínuo. Sempre que você desacelerar, sempre que retornar à presença, sempre que respirar com consciência, esse acesso se manifesta novamente. Não é algo que você perde, é algo que você reconhece. Se o sono chegar agora, permita sem resistência. Este é um dos estados mais férteis para a consolidação do que foi integrado. A mente consciente pode descansar completamente, sabendo que a essência continua operando. Mesmo dormindo, o campo permanece ativo, reorganizando, ajustando e preparando o terreno para experiências mais alinhadas. Existe uma confiança silenciosa que se estabelece agora. Uma confiança que não depende de garantias externas. Ela nasce do reconhecimento interno de que você está em sintonia com o próprio ritmo. Essa confiança se torna uma base estável sobre a qual novas manifestações podem surgir com mais fluidez. Nada precisa ser forçado a partir daqui. O movimento correto acontece no tempo certo, quando as condições internas e externas se encontram. A sua única função é manter esse estado de permissão, de escuta e de presença sempre que possível. Mesmo pequenos momentos de presença já são suficientes para sustentar o alinhamento. Enquanto tudo isso se acomoda, permita que a sensação de calma se espalhe, não como algo que você precisa segurar, mas como algo que simplesmente está. Essa calma não é ausência de vida. Ela é o terreno onde a vida se organiza com mais inteligência. Agora, não há mais nada a conduzir. Apenas permanecer. Apenas permitir. Apenas descansar nesse estado em que a essência está no comando e o fluxo responde com naturalidade. Permita que tudo continue se organizando dentro de você, no tempo certo. Siga com essa sensação de calma e confiança. Gratidão por estar aqui.